Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast do Radar Analítico. Hoje a gente está aqui com uma pessoa muito importante, mas eu vou deixar para minha parceira de podcast apresentar. E enquanto isso, se você está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Daniele Machado, sou psicanalista, tenho pós em neurociência do comportamento e trabalho exclusivamente com relacionamentos abusivos hoje. Esse é o meu foco e a minha convidada vai falar sobre isso também. Vamos lá, com quem a gente está aqui, Vanessa? Olá, é muito prazer estar aqui de novo com a Dani. Aqui o bate-papo é sempre tão gostoso, a gente aprende, a gente traz conteúdo para vocês, a gente sai daqui renovada, né, Dani? Com certeza. E hoje não podia ser diferente, é uma convidada super especial, ela é advogada e ela atua na área, a especialidade dela é atuar na área de relacionamentos abusivos, mulheres ou pessoas em estado de vulnerabilidade. E a gente está aqui hoje com a doutora Graziela Jursa-Fantin. É um prazer ter você aqui, doutora Graziela. Muito prazer, obrigada pelo convite. Muito bom conversar aqui com vocês, principalmente porque as nossas pautas se relacionam muito, né? O meu escritório ele é especializado no atendimento de mulheres e pessoas LGBTQIAP+, então a gente está aqui dialogando sobre algo que tá na nossa vivência diária, né? Tanto na minha quanto na de vocês. Sim. E assim, a sua especialidade é Fanti ou Fantin? É Fanti. Então, Graziela Jursa-Fantin. Gente, eu não sei por que tá me dando uma dislalia na hora de falar o nome dela. Né? A gente vai deixar depois, no final, as redes sociais dela, como você entra em contato com ela, porque eu tenho certeza que vai ser um episódio maravilhoso, que com certeza, se você estiver aí na área, precisando, vai estar lá disponível para vocês entrarem em contato com ela. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, eu e a Dani, vamos dar um mimo para a doutora Graziela. Esse mimo aqui foi feito pelo Ateliê da Van. O Ateliê da Van, ele faz toda a parte de personalizados para empresa, para eventos. Então, canecas, camisetas, canetas, garrafinhas, tudo que você precisar para o seu evento, o Ateliê da Van faz. E também tem a questão de caso você precise ou souber de alguém que precise, também tem a identificação de pessoas com transtornos ou síndromes. Então, tem toda a identificação através de crachá, de cordões, para pessoas com autismo, TDAH, Down, fibromialgia. Então, precisando, o Ateliê da Van também vai estar aqui no final o contato, o link para o Instagram do Ateliê da Van. Então, aqui está o seu mimo, doutora Graziela. Muito obrigada. Personalizado para você pelo Ateliê da Van. Eu adoro em podcast que sempre me dão caneca. Sempre dão um mimo, né? Eu sou muito fã de caneca. Muito obrigada, gente. Adorei. Fica à vontade, se você quiser abrir para dar uma olhadinha. Então. É uma embalagem lindíssima, né? Convenhamos. Não, esse ateliê é sensacional. Ai, que linda. Muito obrigada. Tem meu nome até. Tem um nome. Chiquérrimo. Adorei. Muito obrigada. Muito obrigada. Então tem um chocolatinho aqui dentro. Vida também, né? Caneca, chocolate e café. Precisa de mais o quê? Água. Convenhamos que é e chocolate e café é uma combinação única, especial, maravilhosa. E a caneca você bebe tanto água quanto o café. Perfeito. Muito Grazi, vamos lá. Vamos direto ao ponto? Sim, vamos lá. Os direitos das mulheres, né? A sua especialidade. Como que funciona isso? Tem alguma coisa que dentro do direito que é diferente, que você acha que muita gente não sabe e que deixa de fazer valer os seus direitos pela falta de conhecimento? Eu acho que tanto quando a gente fala sobre mulheres, quanto a gente fala sobre populações vulneráveis de modo geral, a gente sabe que essas pessoas, via de regra, não têm acesso a quais são os direitos delas dentro do Brasil. Quando eu comecei a atuar com isso, foi por uma questão de entender que o judiciário trata mulheres e pessoas LGBTQIA+, de maneira diferenciada. Então, a gente tem um judiciário, principalmente aqui em São Paulo, que é um judiciário um pouco mais conservador, que é formado muito por homens mais velhos e que, consequentemente, não consegue se adequar às demandas mais atuais. E daí a necessidade da gente trazer um ativismo político para dentro da nossa atuação profissional, entendendo que a gente precisa de uma perspectiva de gênero para atuar. Isso é fundamental. Não tem como a gente fazer um bom trabalho, um trabalho
focado no acolhimento dessas vítimas sem entender que elas têm um tratamento diferenciado em essência quando a gente fala do judiciário. E daí, consequentemente, isso também vem de uma demanda de entender que a maioria das mulheres que chegavam até mim, quando eu comecei a atuar, elas não sabiam o que a Lei Maria da Penha protege, o que é a Lei Maria da Penha, quais são outras legislações dedicadas a proteger as mulheres e pessoas LGBTQIA+. Então, consequentemente, até porque, né, convenhamos, o Brasil tem um fluxo de mudança legislativa muito, muito grande, e a gente enquanto profissional sabe, mas as pessoas da sociedade em geral não têm acesso. Então, entender que, infelizmente, essas pessoas não têm acesso às legislações que vão tutelar seus direitos. E o engraçado, assim, é interessante, né, Van? Eu acho que o Brasil, acho que é um pouco cultural isso, não é não? Eu acho que sim, também, porque a gente vive num país que tem uma cultura bastante patriarcal, né? Ainda, enfim, né? em essência. Então, a gente tem pouco menos de 100 anos do voto feminino no Brasil. O voto feminino, se eu não me engano, vem em 32. Então, Muito imagina, recente. a gente não é nem cidadã de direitos há 100 anos. Imagina em outras searas, né? Fica um pouco inevitável falar que existe uma discrepância entre homens e mulheres, não só como salarial, né? A gente sabe que tem discrepâncias em termos de quanto um homem recebe dentro do mercado, quanto uma mulher recebe, em relação a tratamento, em relação a oportunidades, enfim, né? E a mesma coisa se reproduz quando a gente fala sobre direitos, inevitável. Doutora, a gente percebe hoje em dia, eu não sei se isso é por conta da mídia ou se realmente está havendo um aumento nos casos de agressão às mulheres, o feminicídio. Eu não sei se isso é por conta da mídia ou se sempre foi assim, mas a gente percebe, hoje a gente fica sabendo mais casos. Eu queria que você trouxesse aqui para o público, existe um padrão nisso? Ou assim, qualquer mulher em qualquer classe social está... Sujeita, isso. Está sujeita a isso. Queria que Sim. você falasse um pouco sobre isso para as pessoas, né, entenderem. Quando a gente fala sobre violência doméstica, ela não tem idade, ela não tem classe social, ela não tem localidade, ela é geral para todas as pessoas da sociedade. Eu entendo que, mais recentemente, quando a gente fala sobre mídia, principalmente, a gente tem um fenômeno, primeiro, que hoje em dia esse é um assunto muito mais debatido. A gente tem a Lei Maria da Penha, por exemplo, que é a legislação mais importante protetiva ao direito das mulheres no Brasil, que ela não tem 30 anos ainda, né? Ela é de 2006, ou seja, é muito, muito recente a gente falar sobre isso. E quando a gente coloca em comparativos, por exemplo, a anos anteriores, a gente tem uma cobertura midiática diferenciada, né? Então, um simples exemplo, o caso Maníaco do Parque. Quando começaram a aparecer as vítimas, né? Não sei se vocês conhecem esse caso, ele tomou bastante proporção, inclusive. Repercussão muito grande. Exato, porque recentemente a gente tem um documentário que saiu. Aliás, não é nem um documentário, é um filme. É um filme. E quando saiu, a gente ainda não tinha a Lei Maria da Penha nesse caso, só pra contextualizar, por exemplo, todas as manchetes iniciais, elas colocavam as mulheres como... O que essa mulher tava fazendo na rua? Como que ela... Julgamento, né? Exato. O jeito E que ela hoje tava em se dia, vestindo, Se ela ela não pediu. tivesse assim, não tivesse feito isso, não teria Exato. acontecido, né? E hoje em dia, eu acho que formou-se um consenso de que isso é inaceitável, né? A gente questionar a vítima nesse tanto e principalmente colocá-la nesse lugar de como se ela fosse a própria algoz, né? Então, o tratamento midiático também muda ao longo do tempo, quando a gente fala sobre direito das mulheres, direito das pessoas LGBTQIA+, minorias de modo geral, inclusive pessoas que estão aspecto autista, síndrome de Down, enfim, né? A gente consegue, hoje em dia, tratá-las com mais respeito dentro da mídia. Isso também, quando a gente fala sobre repercussão, dá uma falsa sensação de que só começou agora. Mas não, é um problema social. O que a gente tem agora, além do tratamento diferenciado da mídia, é uma lei que protege as pessoas. Porque se a gente não tem lei protegendo, ninguém vai colocar uma manchete de jornal. Porque se não existe crime, não tem por que publicizar, né? E essas leis mais voltadas pro público LGBT, você falou uma sigla, eu conheço, LGBTQIA+. Você falou? LGBTQIA+. Mas ela falou Tem o PN+. Tem o PN. Então vamos lá. O que quer dizer essa sigla? Porque acho que muita gente não O conhece, LGBTQIA+, já é mais familiarizado pra mim. Mas Agora tem esse o PN, PN, o que é? Tá, vamos lá. L de lésbicas, G de gays, B de bissexuais, T de pessoas travestis e transexuais, LGBTQ, o Q de queer, Queer, né? I de intersexual, que são os antigos hermafroditas, que é um termo que não se usa mais hoje em dia. Sim. P de pansexual e N de neutro. E o mais para outras microsexualidades, identidades de gêneros que não são abarcadas pelas
pelas demais siglas. Então o A não tem mais. Que era o sim, assexuado. o assexual. Tem também, desculpa. É que é muita sigla, muita né, sigla. gente? A gente se perde. Mas Daqui a pouco é um alfabeto inteiro, né? De A a Z, a gente fala de A a Z. Mas o Renan Kinaria, que ele é um dos maiores pesquisadores no Brasil de direitos LGBTs, ele usa, de modo geral, a sigla LGBTQIA+. É, a que eu uso. Não tem problema nenhum. Então tá tudo certo. Exato. Até porque, assim, a gente que trabalha com isso de forma mais reiterada, a gente precisa, obviamente, abarcar todos os públicos, né? Pra respeitá-los. Mas eu entendo que é muito difícil para as pessoas que não trabalham com isso estarem sempre atualizadas sobre o que a sigla significa, né? Então tá tudo bem. E hoje em dia dá medo de falar alguma coisa errada, porque qualquer deslize que você dá, cai todo mundo a pau, né? Olha, você tá preconceituosa, porque você falou. Gente, às vezes dá até medo. Outro dia eu tava num podcast, eu usei a palavra denegrir. E eu já sabia da onde vinha essa palavra, mas tem muita gente que acha que essa palavra ela é uma palavra preconceituosa. E não tem nada a ver. Vem do denegrire, né, do latim, que quer dizer manchar, né, sujar a imagem. E as pessoas utilizam isso por falta de conhecimento para julgar, para apontar o dedo e dizer que você tá tendo um ato preconceituoso. Sim. Então isso na lei acontece muito, porque você trabalha com o público LGBTQIA+, que LGBTPN, enfim. Essa questão do preconceito por conta do vocabulário, da linguagem, é recorrente? Acontece bastante, mas eu acho que mais importante é a gente entender o que é um ato discriminatório e o que é uma mera ignorância formal, né? Porque, obviamente, a gente vive num país que a gente tem muita desigualdade, muita diferença entre acesso à informação, então... às vezes a sua avózinha, talvez ela não vai entender o que é a diferença entre uma mulher lésbica e uma mulher bissexual. Isso não significa que ela esteja fazendo um ato discriminatório. Às vezes é tão somente um desconhecimento, uma falta de informação, uma falta de acesso àquele mundo, que pra gente, né, que tá mais dentro das discussões, é uma coisa muito mais do cotidiano. Um ato discriminatório vai ser uma coisa mais vexatória, de te colocar num lugar de apontar o dedo, de te impedir de acessar algum espaço, de tentar usar a sua sexualidade, a sua identidade de gênero de forma negativa. Pra te diminuir, exato, pra te excluir de alguma... é a diferença. Então, eu acho que quando a gente fala sobre entender o que vale a pena judicializar, é sempre pensar no bom senso. Então, você não vai chegar para sua vizinha, que às vezes não... é uma pessoa um pouco mais humilde, que não tem acesso à informação, que talvez não tenha ninguém que está envolvido com essa luta, e vai achar que ela é obrigada a saber todas as siglas. Eu acho que nosso papel, enquanto ativistas, é também um pouco de educação. De entender que nem todo mundo parte do mesmo pressuposto de conhecimento que a gente. Então, ter a paciência de saber explicar e identificar que aquilo ela não tá falando por mal. Se ela trocou um termo ou outro. Se ela usou, por exemplo, um termo... hoje em dia, muitas pessoas transexuais não gostam de ser chamadas de travestis. Tem pessoas travestis que se auto-intitulam travestis porque há uma discussão política sobre o termo. Mas tem pessoas que são transexuais que não gostam de ser chamadas de travesti. E tudo bem. Mas aí como chama? Como... De transexual. Transexual, exato. Então. É difícil, isso, né? Não, mas a gente nunca sabe se tá sendo ofensivo. E eu acho que o ponto é exatamente esse. Na dúvida, pergunta. Oi, tudo bem? Como você gostaria de ser chamado? De ser chamado, exatamente. Inclusive, isso não é uma ofensa. De não é nenhum. Pelo contrário, né? Eu acho que é uma questão de ato de acolhimento. Sim, eu também acho. Mas eu fico respeito. em dúvida porque, assim, a gente tem um Radar Analítico, né? Que é uma empresa de desenvolvimento, a gente dá curso e tal. Então, a gente lida com... A gente recebe muitos alunos. E a gente recebe pessoas do Brasil inteiro e, às vezes, até de fora. E já aconteceu, e acontece, e é com frequência, das pessoas dentro da sala, né, virtual... Alguma fala ofendeu o outro. E a gente que tá de fora vê e fala assim, mas não foi ofensivo, não foi no sentido pejorativo. Qual que é a linha? Como é que a gente consegue distinguir o que é um crime por um ato preconceituoso ou o que é uma situação de desinformação ou que falou, porque antigamente falava e hoje em dia não fala mais, sabe? Nossa, eu acho que essa é a grande subjetividade de entender um pouco melhor como funciona essa situação. Porque a gente sempre vai ter que olhar para o outro com um olhar um pouco mais aberto a entender o que está acontecendo naquela situação. Então, entender que a partir do momento que você coloca o outro numa situação vexatória, que você impede o outro de entrar em algum espaço, que você usa a sexualidade do outro para ofendê-lo, que você, de fato, usa palavras pejorativas. Então, por exemplo, se você usa o termo...
sapatão, de forma negativa, que seja, né? Porque Sapatão tá errado. se você usa de forma negativa, seu sapatão, sua suja, coisas do gênero relacionado a de Que fato, você realmente estigmas tá ofendendo a negativos. pessoa, né? Exatamente. Com a intenção de ofender. Com a intenção Não de ofender, necessariamente sim. é que tá, Grazi. Não necessariamente. Porque, por exemplo, eu tenho 50 anos, né? Na época que eu era adolescente, se falava sapatão, sapatão. Não se falava lésbica, não tinha outra. Então eu cresci entendendo que a palavra sapatão quer dizer que a mulher gosta de mulher. Uhum. Pra mim, no meu entendimento, lógico que hoje eu entendo que é diferente e eu me esforço pra me adequar pra não ser ofensiva. Mas e se isso tá dentro de um conceito da pessoa de que ela não quer ofender? Ela só não sabe que ofende. Perfeito. E daí vai, eu acho que um pouco do bom senso da Sim. pessoa que se ofende por aquilo, fala, olha, eu acho que esse termo talvez não seja tão legal, posso conversar com você sobre isso? Eu acho que talvez, vamos substituir por esse termo. Vou dar um exemplo muito raso, muito raso. É a mesma coisa que isso, graças ao bom e santo Deus, eu já quase não vejo acontecendo, mas até 15 anos atrás, era muito comum pessoas com síndrome de Down serem chamadas de retardadas. Ah, verdade. Então, Uhum. exato. deficiência hoje- intelectual. Exato. Então, assim, verdade. mudam-se intelectual. os termos, Sim, felizmente, verdade. e mudam-se a forma como a gente trata as pessoas. Isso é muito importante. Se a gente passou a acolher pessoas com síndrome de Down, pessoas que de fato têm deficiências intelectuais, a gente precisa entender que tem outras pessoas dentro da sociedade que precisam ser acolhidas também, né? Enfim, a mesma coisa com mulheres, por exemplo, evitar xingamentos que são ofensivos. Eu não pode falar palavrão? Fala vagabundo? Acho que é liberado. Por exemplo, vagabunda, né? Que tem um estigma muito sobre relacionado à sexualidade, sobre como aquela mulher exerce o direito dela ao corpo dela, enfim. Eu acho que o ponto tem sempre bom senso, entender que, obviamente, as pessoas partem de lugares diferentes. Isso é principal pra gente conseguir ter um diálogo honesto enquanto sociedade. Né, no resumo. E entender também que, às vezes, dentro de ambientes virtuais, a gente tem um problema que a internet, ela ainda é considerada um lugar sem limite. Então, as pessoas não pensam muito pra falar. É porque você tá atrás de algum lugar, De um você não tá computador. você Exato. não tá querendo Ela vai falar falar olhando pessoa. pra mim. Exato, né? Então, né? você se sente seguro em falar o que você quiser, da forma que você quiser, porque você tá lá atrás do computador, Exato. seguro em casa. E atrás Mas de um aí, teclado, falando- todo mundo é grandão, né? Exato. E aí, entrando nessa questão, dessa questão de que a pessoa pode se sentir ofendida por qualquer coisa, e até entrando na questão do abuso, né, da mulher, da violência contra a mulher, como que você vê essa população, esse público que precisa desse apoio, a questão psicológica deles? Eles têm esse apoio psicológico? Porque a gente entra um pouco na nossa área, né, Dan, de terapia, de Tá. psicanálise, de psicologia, enfim. E essas pessoas, elas têm esse acolhimento psicológico, esse cuidado psicológico, porque eu acho que entra até nessa questão que a Dani trouxe, da pessoa sempre se ofender, quando fala uma coisinha aqui, uma coisinha ali, você nunca sabe se tá ofendendo, se não tá, mas será que isso realmente, ela não precisa ser trabalhada, a questão psicológica, né, a saúde mental dessas pessoas? Como que você vê isso nessa população? Eu acho que a gente parte do pressuposto que tá todo mundo adoecido hoje em dia, né? Isso Enfim, é fato. quem não... Ou, pelo menos. Sim, com certeza. Quem não tá... De louco, né? Todo mundo Exato. tem um pouco. Ou muito. E eu Ou costumo, muito. e eu costumo dizer que se você não está fazendo terapia, tem alguém fazendo terapia por você, né? Porque, no final das contas, a gente vive numa dinâmica de muita cobrança, de uma dinâmica de muita mudança. Então, quando a gente fala sobre populações que estão extremamente vulneráveis, expostas, que passam por N privações, às vezes não é só aquela palavrinha que ela vai escutar de fulano ou beltrano. É uma construção de sequências de estigmatização, de tirada de direitos, de falta de acesso. Eu entendo que é primordial, essencial que a gente consiga dar atendimento psicológico para essas pessoas. E daí, falando um pouco mais sobre o nosso tema, né, sobre mulheres especificamente, quando a gente fala sobre apoio psicológico, a própria Lei Maria da Penha prevê, em tese, isso é muito importante que fique claro, em tese, acompanhamento psicológico e social para a vítima. O que acontece na prática? Não tem, não existe, né? Então, É que a minha luta é essa. Exato. A Lei Maria da Penha é linda, ela é maravilhosa, ela é escrita, assim, parece que é o mundo ideal. Mas ela não necessariamente se materializa quando a gente olha para as delegacias, para os fóruns, enfim, para os órgãos de atendimento. Em São Paulo, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, que tem um acolhimento muito focado em vítimas, né? Mas é uma iniciativa bastante centrada, né? Não tem em outros lugares, a gente não vê tantas iniciativas como essa, né?
Mas dentro do escritório, quando a vítima chega pra mim, olha, eu já passei por uma situação de violência doméstica, passei por uma situação discriminatória, o que eu sempre vou falar, ó, eu vou resolver o seu problema jurídico. Mas os seus outros problemas, quem vai resolver é você dentro da terapia. Não tem você como. O contato da Daniele. Porque não tem como, né? Não tem. É uma dor muito grande. Muito. O advogado, ele não é operador de milagre. O advogado não tem poder de Deus. Ele vai resolver o problema judicial, né? Exato. Tanto que quando eu atendo as mulheres, né? Quando chegam mulheres assim, que é o meu público majoritariamente é esse, porque quando a gente se coloca nas redes sociais, né? Num nicho, as pessoas acabam se identificando e falando, né? Tô ouvindo o que ela tá dizendo aí, essa mulher vai me ajudar. Então, acaba me procurando e acaba iniciando um processo ali. E eu sempre digo, né? Quando a gente entra numa coisa... Quando passa pela psicoeducação, porque em geral elas não chegam acreditando que tem uma relação abusiva, começa por aí, né? Elas chegam com uma baixa autoestima muito grande, se sentindo menos, incapazes, às vezes até num processo depressivo. Isso tudo é sintoma. Uhum. É como a febre para o nosso corpo. O problema não é a febre está avisando que há algum processo infeccioso. Com certeza. Então, tudo isso que eu falei, da autoestima prejudicada, sentimento de inadequação, eu não sou mais a mesma pessoa. Dependência emocional. Uma dependência emocional, que aliás é a porta aberta para o relacionamento abusivo. Dependência emocional, dependência financeira. Então, quando chega assim, eu já penso, deixar essa mulher se esvaziar, ela trazer tudo, porque se eu disser a ela que ela vive uma relação abusiva, talvez eu seja só mais uma dizendo algo que alguém já falou pra ela, né, uma mãe, uma amiga, e não vai adiantar, porque é ela que tem que chegar nesse entendimento. Então, em todo esse processo, eu também faço isso que você falou, né, você tá cuidando das questões de direito dela. Aqui, quando ela fala, pô, mas e aí, eu vou sair, vou perder minha casa? Mas como é que vai ficar? A casa, eu não sei se tá no meu nome, se eu não falo, eu falo, pô, doutora Graziela, né? Eu tenho uma outra pessoa que a gente se conhece há pouco tempo, mas eu tenho um advogado que também segue nesse processo comigo, e quando chega nessa questão de, eu não quero, eu vou sair. Aí eu faço todo aquele protocolo que tá no meu e-book, quem tiver interesse, então, depois a gente vai oferecer aqui para vocês terem acesso para comprar. A Grazi tem uma participação muito importante lá de como isso procede dentro da lei, como que vocês conseguem fazer. O afastamento, né? Você sair de uma relação abusiva é um passo bem difícil, bem perigoso, inclusive, que são os momentos cruciais onde, na maioria das vezes, acontecem os feminicídios, que é quando as mulheres tentam sair, né? Então, eu sempre falo, olha, eu tô aqui para cuidar da tua parte emocional. Você vai, sim, precisar de um advogado para te orientar quanto às questões jurídicas. Você vai ter perdas. Eu sempre falo, você vai perder algumas questões. Né? Agora, você já está perdendo. Você tem que escolher que perda que você vai, né? Porque o relacionamento abusivo rouba a mulher dela mesma, né? Dilacera, fragmenta. E é muito triste, Grazi. É muito triste. A gente sabe, né, Dani, que se não tem esse acompanhamento psicológico com essas pessoas, com essas mulheres, ela pode sair de um relacionamento assim e daqui a pouco entrar num... Exato. Normalmente é o que acontece. E normalmente é o que acontece. Só que às vezes ela não se dá conta. E ela fala, poxa, mas por que eu tô sempre entrando num relacionamento assim? Por quê? Por quê? E é uma coisa que não acaba, né? Ela sai de um, entre outros, sai de quando consegue depois sair, até né? se culpa, né? Porque acha que tem o dedo podre. Exatamente. Acha que populares. E eu não sei isso. escolher homem, né? Porque eu só escolho o pior. Tem 10, eu vou escolher o pior. Exato. Mas não é, porque se ela não cuidar dessa parte emocional, a tendência é que isso sempre aconteça, né? Então tem a parte jurídica, que é o que a Dani trouxe, de como sair dessa situação com segurança, né? Para que não aconteça nenhum intercalço aí no caminho. E tem a questão emocional, porque se não for tratada, né? Às vezes nem sai, e se sai, volta. E se sai, volta, exatamente. Exatamente. E aí, Grazi, uma coisa legal, né? Por exemplo, é legal da gente passar para as pessoas, tá? De ter essa informação. Quando a mulher tá passando por uma relação abusiva e que ela sofre... E a gente sabe que abuso não é só a agressão física, né? Existem diversas formas de abuso. Aí quero que você traga, no e-book tem tudo isso também, mas eu quero que hoje vocês saiam daqui entendendo um pouquinho mais e curiosos para saber, mulherada, saber quais são os seus direitos, né? Se ela percebe que tá
possivelmente ela vive uma relação abusiva. Quais são os tipos de violência? Dentro da Lei Maria da Penha são as violências domésticas. Fala um pouquinho delas pra nós. Tá, perfeito. A Lei da Maria da Penha, ela estabelece 5 tipos diferentes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Primeiro de tudo, por que ela é violência doméstica e familiar? Porque ela precisa ter relações afetivas. Isso significa que pode ser a mulher com o marido, a mulher com o filho, a mulher com o irmão, a mulher com o pai. Não interessa quem é o agressor dentro do núcleo doméstico, né? Mas o que importa para a lei é que seja com relação de coabitação ou não, mas com laços domésticos. Isso é muito importante. Eu não sabia disso. Não precisa morar junto, exato. É muito importante. Eu achei nem que morar era junto. sempre o marido, e né, a no mulher. caso, com a mulher. Não, pode ser qualquer tipo de relação doméstica ou Olha, familiar. olha que informação importante. Importantíssima. Exato. Porque daí, Importantíssima. né, Não é só marido com a mulher, ou até mesmo, eu acho que existe, né? Mulher com o marido, porque a gente já ouviu falar também de casos Não contrários. existe. Para a Lei Maria da Penha, não a existe. vítima necessariamente precisa ser mulher, tá? Ah, ok. Mas quando existe relacionamentos abusivos, que eu tive um paciente, ele viveu 19 anos numa relação abusiva. Era mulher A mulher abusando. exercendo o ela era homem. algoz e sim, Mas forte. aí não entra a Lei Não Maria entra da na Penha, Lei Maria porque da ela é Penha. exclusiva para Exato. as mulheres. E qual que é a lei que atende, então, no caso desse? Não tem leis que protegem, até porque o número é muito, muito pequeno quando a gente compara com as mulheres, né? É um número muito ínfimo. Mas existem outras leis mais gerais dentro do Código Penal que podem tutelar esse relacionamento. Então, se é um relacionamento fisicamente violento, ela pode responder por lesão corporal, enfim. Tem violência psicológica Que também não no Código é Penal. necessariamente a Lei Maria da Penha, mas Exato. existem outras leis que podem Exato. Acolher, né? acolher A Lei Maria da Penha, ela nasce de entender que a violência contra a mulher é um fenômeno dentro do Brasil, né? Então, não existe, de modo geral, a violência contra homens. Existem casos isolados de violência contra homem, o que existe de regra é a violência contra a mulher. Os números não mentem, né? Isso são dados estatísticos. A gente tá ranqueando vergonhosamente o 5º lugar no mundo. Exato. Gente, Mas que a Lei vergonha. Maria da Penha, você trouxe agora que é uma violência familiar. Pode ser Isso. mãe com filho, pai com mulher, mulher com... Enfim, mas o a que- Lei Maria da Penha é só quando é uma agressão marido e mulher, é isso? Não. A Lei Maria da Penha é quando ela envolve uma relação doméstica familiar. Ah, A ok. única Pode ser requisito- o pai com a Entendi. filha, Pode ser a o mãe pai com a o filho. filha. Exato. Entendi. É doméstica. A vítima necessariamente tem que ser mulher, pela Lei Maria da Penha, mas o agressor pode ser de qualquer sexo e qualquer relação doméstica e familiar. Então, Olha que o informação agressor pode importante. ser a esposa, então um relacionamento lésbico, por exemplo. O agressor pode ser uma mãe, o agressor pode ser o pai, o filho, o genro, o Mas a neto, vítima tem o que ser marido, mulher. mas a vítima tem que ser mulher. Então, vai tutelar as mulheres dentro das relações domésticas e familiares, independentemente da coabitação. Então, namorados e namoradas também são protegidos. A namorada também é protegida. Mesmo que não more junto com o cara. Que não more junto. Tá. Exato, perfeito. E daí a Lei Maria da Penha estabelece 5 tipos diferentes de violência. Temos a violência física, que é a mais comum de todas, que é o que geralmente as pessoas acham que só é violência doméstica quando é a violência física. Temos a violência psicológica, que é a mais dura e difícil de identificar, porque ela acontece muito por baixo dos panos. Ela é velada, né? Exato. Sutil, às vezes sutil. É porque publicamente aquele homem é ótimo, né? Ele é amigo, ele... Ele é o querido, Ele é o né? Ele é o querido pessoal da da turma. galera. É o cara. Mas em Ninguém casa ele sabe é o o oposto, que acontece exatamente. lá dentro. Exato. Tem a violência psicológica, que é a mais difícil, eu entendo, das mulheres perceberem que elas são vítimas. É violência sexual, porque sim, cometer um estupro dentro de um casamento ainda assim é um crime. Como é que chama? A gente- estu- Antigamente se falava em estupro marital. Hoje Marital, em dia a gente isso. pode falar só de estupro mesmo, Ah, porque tá. não deixa de ser crime por ser marido e Não mulher, é porque né? é marido que ele Que pode. ele tem direito de usar o corpo de outra pessoa como ele bem entende, né? Não Uhum, deixa de ser crime. uhum. Mas, enfim, tem outras violências Stilfing. sexuais também. É interessante a gente falar sobre stilfing. O que é o stilfing, né? Por que os termos são em inglês? Gaslight, nagging, stilfing. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem muitas pesquisas voltadas a relacionamentos abusivos. Deveria ter mais, já que a gente está ranqueando o 5º lugar no mundo. Mas não tem. Mas lá nos Estados Unidos, que foi onde eu fiz o curso de especialização em relacionamentos, eles estudam muito. Então, as palavras são em inglês, não é por frescura, não. Mas o stilfing é quando o cara se nega a usar o preservativo, Ou né? retira Ou durante... retira durante o ato Exato, sexual. perfeito. E, gente, tem gente que não sabe, mas isso é um crime, tá? Sim, chama violação sexual crime. mediante fraude. É um crime também. Então temos violência física, violência psicológica, violência sexual, violência moral, que são os xingamentos de fato, né? Então, qualquer coisa que vise diminuir a autopercepção da mulher sobre ela mesma. E a violência financeira, que pra mim ela é a mais clássica dentro dos relacionamentos
brasileiros, porque ela nega o acesso ao dinheiro ou esconde informações financeiras sobre a mulher. E isso é muito comum, as mulheres chegarem dentro do escritório e descobrirem que a casa que elas moraram, que elas acharam que era delas, não tá nem no nome delas. Nossa, eu É tenho muito casos comum. assim. Gente, é avassalador. É Exato. avassalador. E a violência patrimonial, ainda dentro das relações pós-divórcio, ela é uma das que mais se mantém. Principalmente quando o casal tem filhos juntos. Porque é muito comum a gente ver homens que, pra violentar suas ex-esposas, usam os o filhos. dinheiro como moeda de troca. Então, para E de os pagar filhos pensão. também, né? Sim, com certeza. Às vezes usam os filhos para prender de alguma forma aquela mulher, seja psicologicamente, seja Aham. financeiramente. O Fábio, você falou sobre o vitimismo, né? Em que sentido? Pode. O Fábio aqui, o cara do estúdio. Interessante a tua pergunta, hein? Entendi. Eu acho que esse é um senso comum bem ruim quando a gente coloca nesses termos, porque essas pessoas têm dores legítimas, elas precisam ser ouvidas e elas socialmente não têm espaço para isso, né? Então, eu vejo que o uso da palavra vitimismo vem muito de, às vezes, pessoas que estão muito confortáveis em suas relações ali sociais e que elas não estão dispostas a compreender a dor do outro, né? Compreender que o sofrimento do outro é legítimo, que a pauta do outro é verdadeira, que ela precisa ser escutada, que ela precisa ser acolhida. E eu acho que essa palavra se viraliza em rede social muito num sentido de eu não consigo enxergar o outro. E daí, então, consequentemente, o sofrimento do outro, pra mim, é vitimismo. É mimimi. Exato. Inclusive, o vitimismo já é uma palavra que nem deve... É o ismo, né? O prefixo Ah, ismo, né? Ele é muito pejorativo. Sim. Não se usa mais, inclusive, sexualismo, né? Uhum. Não, homossexualismo. Homossexualismo, né? Porque, homossexualidade. nesse caso, o homossexualismo, né? O ismo era usado pra alocar patologia, como doença, né? Pra Uma patologia. patologizar, exato. Exato. Mas a gente percebe hoje, falando sobre esse vitimismo, né, que o Fábio trouxe aqui pra gente, a gente percebe muito essa dificuldade do outro se sensibilizar com a dor do outro, né? Eu acho que tá todo mundo assim, na sua Egocentrado. bolha. Exatamente. Egocentrado, com os seus problemas, com as suas dores, e acha que a outra pessoa tá realmente se vitimizando. Mas é a dor da pessoa, né? E aquela dor para aquela pessoa dói nela. E a gente precisa aprender a respeitar isso e entender que não é porque a dor dela comparada à sua, de repente na sua visão, porque cada um tem a sua visão, cada um tem o seu olhar e cada um tem o seu mundo, mas a dor daquela pessoa não é menor ou maior, ou da sua, é a dor dela. Né? A singularidade dela. Aquela frase, né? Qual é a dor que dói mais? Exato. É a que dói em mim. É a que dói em mim, exatamente. E eu acho que entra nessa questão do vitimismo, né? As pessoas estão muito egocentradas, exatamente. E aí entra essa questão. Sim. O que você acha? E eu acho que tem uma coisa que, quando eu entendi isso, pra mim foi assim, uma chavinha que virou na minha cabeça. As redes sociais favorecem muito o egocentrismo. E não só. A falta de empatia, enfim, né? O deixar de se indignar com as coisas. Por quê? Porque você tá ali rodando o seu feed do Instagram, o seu feed do TikTok, e daí você vê o vídeo de um policial jogando uma pessoa no rio, e você vê por 3 segundos, passa, daí daqui a pouco você vê um vídeo de cachorrinho, daí daqui a pouco você passa e vê um vídeo de um cachorro sendo atropelado, e daí você passa, e daí você vê um vídeo do cara batendo na esposa e você passa. O consumo, normatizando, né? Exato, você acaba, no final das contas, a gente tem um fluxo de informações muito rápido, e é muito fácil a gente parar de se indignar, porque enquanto 10 anos atrás, uma notícia reverberava por semanas. Hoje em são dia, minutos, né? são segundos, microsegundos do Milissegundos. quanto a tela consegue prender sua atenção. E você sabe que isso influencia, inclusive, no funcionamento do nosso cérebro. Com certeza. Eu adoro estudar o cérebro porque ele explica tantas coisas. E hoje, você sabe que muitos ditos populares e receitas da avó Carochinha, hoje a neurociência tem explicado. Com certeza, Muitos. E isso aí, a gente tem uma área no nosso cérebro chamada locus ceruleus. Essa é uma área que ela só era ativada quando a gente se assustava ou quando a gente ficava muito surpreso com algo, né? Então, ela era ativada em momentos específicos. A gente não toma susto todo dia, toda hora. Hoje, através das redes sociais e do excesso
de distratores que a gente tem e de informações visuais e auditivas e rápidas, a gente tem tido um crescimento e um disparo dessa área do Locus Coeruleus full time. A gente ainda não sabe no que isso vai resultar, mas a gente está mudando um funcionamento natural do nosso cérebro. Sim, eu acho que no final das contas, isso acaba diminuindo a nossa capacidade de não só se indignar, mas de ser humano, né? Porque em que momento a gente tornou razoável ver foto de cadáver explícito, gente? Que é o que acontece muitas vezes em rede social, você tá lá no TikTok, daí aparece um vídeo. Eu lembro que alguns anos atrás teve uma perseguição de um homem que tinha, lá no Distrito Federal, tinha estuprado acho que 4 ou 5 mulheres. E daí virou uma caça a ele, e a gente teve veiculação de muitas fotos dele, do cadáver alvejado de tiro. Gente, independentemente do que ele fez, não é normal a gente comemorar esse tipo de situação, a gente olhar pra esse tipo, a gente receber foto disso e o estômago não revirar. E a gente percebe uma viralização disso, né? Exato, porque você viraliza o absurdo, né? Exatamente. E a gente se indigna cada vez menos, ou seja, quanto mais absurdo fica, melhor porque mais midiático fica e mais público vai ter. Exato, e porque libera algo que o nosso cérebro adora. E a gente se vicia nisso. Exatamente. Né? Então, é tanta coisa, né? É tanta coisa. Tá, e aí sobre essas... Uma que você falou que acho que é interessante também, é a violência patrimonial. As pessoas acreditam, e isso eu vejo pelo meu público, né? Que a violência patrimonial, quando elas passam pela psicoeducação e entendem que isso existe e que é uma violência e que é crime, elas ficam restritas naquilo que é grande. A minha casa, o carro, a casa da praia. Violência patrimonial... Se você, por exemplo, tá com o teu namorado, e aí ele tá com ciúmes que você tá conversando com um amigo no celular, pega o teu celular e taca na parede. Isso é crime. Sim. E isso é uma violência patrimonial. Custou dinheiro. A tua maquiagem. Eu não quero que você fique parecendo uma vagabunda. Que isso é tão comum. Joga toda a maquiagem fora. Sim. Violência patrimonial. É crime. São várias violências combinadas, né? A gente pode falar da patrimonial, a gente pode falar da psicológica. Mas geralmente vêm juntas, né? Com certeza. É muito difícil, gente. É difícil ter pontualmente uma. Eu nunca geralmente vi, as violências, elas estão entrelaçadas. Elas podem até começar de uma forma sutil, na violência verbal. Ele começa sendo mais ríspido, né? Dando aquela xingadinha. Depois ele aumenta um pouco pra violência psicológica. Então começa a denegrir ela, né? Começa né? Psicologicamente... Tá frio, tá? Quer que diminua um pouco? Não, menina, eu tô com sinusite, tá tudo ótimo. É só a saúde de uma pessoa que mora em São Paulo que, assim, fica balançada. A gente entende. E depois vai partindo, de repente, pra uma violência física. Então, eu acho que é difícil não estar interligadas, né? Sim. Geralmente, elas são combinadas, né? Assim, é muito difícil você ver um caso. Eu nunca peguei um caso que fosse um tipo de violência só. E... acho que o principal de entender sobre isso é que elas começam com uma, mas ela necessariamente vai chamar as outras, né? E a violência patrimonial, financeira, ela ainda é muito normalizada porque ela vai acontecer em mulheres, por exemplo, que deixam de trabalhar. Então, pelo combinado... E às vezes acontece isso pela imposição do marido, né? Você não precisa trabalhar, deixa que eu trabalho. Exato, eu cuido das finanças, você cuida da casa. Exato. Só que quando você vê, né, o cara tá fazendo uma poupancinha ali fora, colocando dinheirinho na conta da mãe dele, se preparando financeiramente para uma separação, e aquela mulher vai terminar aquele relacionamento, né, sair daquele relacionamento, um divórcio que ela vai estar há anos fora do mercado de trabalho, muitas vezes, na realidade brasileira, sem uma formação superior ou técnica. Ou seja, uma mulher de 40, 50 anos que não vai conseguir se reinserir no mercado de trabalho, porque a gente sabe a realidade do mercado, em termos do etarismo que acontece, né? Enfim, mas o cara vai estar ótimo, maravilhoso, né? Então, também transfere patrimônio pro nome de outras pessoas, controla o salário. Às vezes, quando essa mulher trabalha, né? Acontece muito da gente pegar casos que o marido fala, não, o salário você vai cair na sua conta, você vai depositar na minha, porque eu que controlo o dinheiro. Ou cria uma conta conjunta, né, para ele ter acesso ao salário dela, né? E essa situação, Grazi, acaba fazendo com que as mulheres não consigam se desvincular. E tem uma que eu acho que é, assim, uma das mais doloridas, que é adquirir dívida no nome da mulher. Os caras estouram o cartão de crédito no nome delas, pegam o empréstimo, não pagam. Isso é diferente de
tem um crime que é quando o cara é extorsão, mas ficou muito falado há pouco tempo atrás. Ele se relaciona com a mulher, talvez nem casado ou namorado, mas ele tipo, gasta todo o dinheiro dela. É um crime de extorsão, é o estelionato afetivo. Isso. Tem um cara, o René. Tem um documentário da Netflix, não é? Ele é sensacional. Eu já cansei de chamar ele pra vir aqui. Ele fala que vem, mas nunca dá. Então, de novo, tô reforçando. René, vem pra falar sobre isso. Não entra na Lei Maria da Penha. É outra coisa, então. Depende. Se estiver dentro de uma situação doméstica e familiar, se for um relacionamento efetivo, pode entrar sim. Mas o que é um relacionamento efetivo? E se for só um namorado? Porque Também acontece entra. muito com mulheres mais velhas. Sim. Que tem uma graninha. Sim. E aí o cara vai naquele envolvimento, a mulher já mais velha, e vai dando as coisas pro cara, e dá carro, não sei o que. Daqui a pouco ele tirou tudo dela. A gente daí tem uma diferença. O relacionamento afetivo, ele vai ser qualquer relação de afeto, né, íntima. Então, vai entrar o namoro também. Não vai entrar uma amizade, por exemplo. Mas entra laços de família e relacionamentos afetivos amorosos, né? Então, um namorado, por exemplo. No caso do estelionato amoroso, a gente tem uma dificuldade de compreender isso enquanto crime no Brasil. Eu entendo que dá pra alocar, mas a gente tem pouca jurisprudência. Jurisprudência é o conjunto de decisões dos tribunais, né? Enfim, como os tribunais entendem. Mas o que geralmente a gente consegue dentro do estelionato afetivo é na seara civil. Ou seja, conseguir com que esse homem ressarça os valores que essa mulher emprestou a ele, iludida, enfim, né? Na teia de mentiras que o estelionatário cria, porque o estelionato, ele é um crime que, independentemente dele ser afetivo ou não, ele envolve a vítima na teia de mentiras. Fica uma situação tão convincente que é inevitável a vítima cair. É como e às vezes até a pessoa dá o carro, dá o apartamento. Como comprovar que... Bom, deu, já era, né? Porque não é um empréstimo. Às vezes não é nenhum empréstimo. Não emprestou o nome, não emprestou o dinheiro. Foi lá e comprou um carro. E no final você vê que aquilo ali era tudo um golpe. Fica mais difícil, então, de fazer valer a justiça aí, né? Sim, mas essa é a importância de você encontrar um profissional especializado. A gente atende muito caso dentro assim do escritório. E não é todo profissional que consegue, de fato, demonstrar a situação. A gente tem um know-how muito específico sobre isso. Porque isso vai depender das provas que a gente vai produzir, de como a gente vai construir a narrativa, do como a gente vai mostrar o que a gente chama de nexo causal, né? Que é a sequência de coisas e por que elas são ligadas. Então, no meu escritório, a gente atende casos de alta complexidade dentro desses casos, né? Então, óbvio, a gente tem aqueles divórcios que são mais tranquilos e tal, mas via de regra, nos casos que a gente atende são de alta complexidade. Então, não adianta, e eu falo isso com muita dor no coração, não adianta contratar o seu advogado que é seu vizinho. Não adianta contratar aquele amigo da família que advoga por hobby. E o primo que metade do valor. O primo que acabou de se formar na faculdade. Para você conseguir efetivamente ter chances de ter um bom resultado na justiça, você precisa contratar um escritório especializado. Isso em qualquer área. Qualquer área. Seja tributária, seja penal, seja família, seja civil, seja trabalhista. Não adianta. Principalmente porque quanto mais o caso é complexo, mais know-how esse profissional vai ter para conseguir demonstrar isso. E as pessoas, a gente tem uma cultura no Brasil das pessoas não quererem necessariamente investir tanto no advogado, porque não consegue valorizar a profissão, né? Então, acho que as psicólogas também entendem um pouco como que é essa dinâmica, né? Pro relacionamento abusivo acontece a mesma coisa. É muito mais difícil, se você vive um relacionamento abusivo e faz uma terapia com uma psicóloga que não tenha essa especialização, porque é um estudo diferente. Você não aprende isso na faculdade. Você não aprende isso na formação de psicologia. Assim como essa expertise que essa equipe tem para tratar casos complexos, né, casos mais específicos de violência doméstica. Como que você trabalha com mulheres em casos de violência, direitos das mulheres? É uma área específica sua. Sim. Então, óbvio, claro que você sabe melhor o caminho das pedras. Né? Então, eu sempre digo, se você está tendo uma questão de relacionamento abusivo, procure alguém que estudou para isso. Exato. O direcionamento vai ser totalmente diferente. Exato. E eu acho que esse que é um ponto-chave para compreender essa situação, né? Porque isso serve para qualquer área, né? Enfim, quanto mais complexo é o problema, as pessoas às vezes querem diminuir e querem achar soluções fáceis para problemas difíceis. Gente, não vai acontecer. Sabe qual que é o problema que eu percebo hoje? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas as pessoas estão priorizando coisas, eu tô falando financeiramente, que não é o essencial para ela. Então, assim, ela não paga uma sessão de terapia, mas ela gasta R$500 para jantar fora com a família. Ela não paga um bom advogado,
mas ela gasta, sei lá, numa coisa, não vou citar aqui porque, né, cada um tem a sua realidade, mas sei lá, numa viagem. Então assim, eu não tô falando que a pessoa não tem que sair, ter seu momento de lazer, não tô falando que a pessoa não pode viajar, não tô falando isso, mas assim, eu acho que as prioridades, as pessoas às vezes estão com um pouco de dificuldade de saber o que realmente importa. Se você não tem uma saúde mental, você não vai estar bem para fazer todo o resto. Se você não tem um apoio jurídico naquele problema específico que você tem, você de repente não tem aquele bom resultado que você espera. Mas é exatamente por não ter essa saúde mental que ela não tem essa percepção de que ela tem que focar. Isso tá mudando um pouco, porque antes a terapia era vista como uma coisa para loucos, né? Então isso tem mudado. Não sou doido. Não sou doido, não sou louco. Eu vou no psiquiatra, vou na psicóloga, vou na terapeuta, vou fazer terapia, mas não sou louco. Então isso tá mudando um pouco hoje, a gente percebe essa mudança na população, mas ainda assim as pessoas não priorizam isso. Eu acho que isso também você vê na sua área, né, doutora? Eu entendo que a gente tem, devo até pedir depois o apoio da Dani pra ela me dar a fundamentação técnica disso, mas eu acho que comprar uma bolsa cara, comprar uma viagem, comprar qualquer coisa, fazer um jantar caro, acho que faz uma liberação de dopamina muito mais imediata e muito mais satisfatória naquele momento. Ao passo que tanto um processo judicial, que vai demorar 3 anos, quanto um processo terapêutico, que às vezes você vai fazer durante a vida inteira ainda, assim não vai conseguir entender todas essas questões, são muito mais permeados no longo prazo, né? Então, quais são as prioridades? As prioridades são as que vão dar resultado imediato, né? Exatamente. Porque eu ter uma bolsa cara, eu ir jantar num restaurante caro, eu ir, sei lá, pra uma festa, comprar uma roupa cara, vai me dar um resultado muito imediato. E aquilo é satisfatório naquele momento. E aquilo que eu preciso pra conseguir acordar no dia seguinte, só que a pessoa não tem a visão do longo prazo, né? As pessoas estão imediatistas. Elas querem as coisas. Elas chegam na terapia e falam: tenho esse problema. Quanto tempo vai demorar pra ficar? Exatamente. Daqui um mês eu tô bem? Às vezes são coisas que ela traz lá da infância, assim. Tem uma vida inteira pra se trabalhar. Um pouquinho mais longe, até. A questão da terapia demorar um tempo pra fazer bem. É também isso, né? Você tem que entender que é um processo. Você tem que entender que ele é lento. Você tem que entender que ele é difícil. Porque você vai... É dolorido. É dolorido. Você vai olhar pra você. Se você de fato entrar num processo de psicoterapia de cabeça, você vai encontrar coisas em você que você não vai gostar. E que você às vezes falar, não quer enxergar. Não tô gostando dessa terapeuta, não. Né? Então, e aí, onde eu tava querendo chegar? Muitas vezes, esse comportamento da busca pelo prazer imediato é uma fuga. Sim. É uma Mas fuga. as pessoas não estão se dando conta disso. Né? As pessoas estão investindo, não querem investir numa terapia, mas investem em outras coisas que vão trazer a dopamina, aquele bem-estar imediato. A pessoa vai se sentir bem naquele momento, mas não tá trabalhando o essencial. Né? E as pessoas têm dificuldade de lidar com isso. E isso é importante a gente falar para que as pessoas, né, abram um pouco a mente para que consigam ter essa visão um pouco mais ampla, né, da situação. E eu acho muito curioso, inclusive, quando a gente fala nesse cenário... Desculpa, a gente tá pigarreando muito. Tem água aí, doutora? Não, tá ótimo, tá ótimo. Quando a gente fala... O Fábio tá falando uma coisa que eu não tô entendendo nada. Fala, Fábio. Eu tô batendo na mesa? Ah, tá. Desculpa. É o tique da DH. Mas eu tô medicada. Estamos todos. Eu acho muito curioso porque eu vejo a liberação da dopamina também no ciclo da violência doméstica, né? Porque quando você fala do ciclo do período de lua de mel, também é uma questão de você entender que é mais fácil acolher esse homem de volta, né? Aceitar o pedido de desculpas, ouvir e acreditar que ele vai melhorar, que ele vai ser melhor, que ele nunca mais vai encostar a mão em mim, que ele nunca vai mais, enfim, colocar meus filhos em risco, do que eu entender que os próximos 3, 4 anos da minha vida vão ser uma batalha judicial, que eu vou ter que colocar na justiça. Isso dói, gente, não é fácil. Muito. Os clientes me chegam e me perguntam: doutora, quanto tempo vai demorar meu processo? Não sei. Quando eu souber, eu vou ficar multimilionária, porque, infelizmente, a justiça não depende de mim. Eu posso fazer a minha parte, mas eu não tenho como garantir quanto tempo vai demorar esse processo. E daí, acho que as pessoas, sabendo que o judiciário é moroso, também ficam nessas de: será que vale a pena mesmo sair desse relacionamento? Porque agora ele tá bonzinho. Agora ele tá me tratando com respeito. Esse é o ciclo, né? Exatamente. Esse é o ele ponto. Morde e assopra. Exato. Né? E ela fica sempre na esperança. Sempre nesse looping de que vai melhorar. Por quê? Porque lá no começo, ele construiu uma imagem maravilhosa. Perfeito, né? Ele é o cara... E
com o passar do tempo, ele vai fazendo ela acreditar que ele ficou ruim por causa dela. Exato. Olha o que você me faz fazer. Olha o que você me transformou, no que você me transformou. Exato. E ela na situação se sente culpada por isso. Exato. Porque isso que pra se ela, instala realmente a culpa é dela. Exato. E se instala aquela questão dela achar que vai salvar. Exato. E Salvar a eu acho que relação. esse ponto, pra mim, é muito importante. Que nós, mulheres, a gente é sociabilizada pra achar que a gente vai mudar o outro. Que nós temos que curar homens. Que a gente é centro de reabilitação de homem, né? Ai. Centro de reabilitação de homens. Adorei essa frase. Exato. Não somos. Exato, esse que é o ponto. Só que a gente é criada pra acreditar nisso, né? Que, mas ele vai mudar, ele é só um menino. Gente, o cara tem 40 anos, pelo amor de Deus, ele não é um menino, sabe? Ele não é seu filho, né? Ele tem 40 anos, mas ele até é. Mas ele não é Se seu filho, se comporta né? como tal, né? Você não tem que educar, você não tem que ensinar. Ele é seu Exato, parceiro, não seu filho. Exato, Né? perfeito. É, perfeito. E me veio uma coisa na cabeça quando você falou isso, né? Que a gente é educada pra ficar aceitando. Uma das pessoas que passou... Porque assim, eu tenho uma clínica que dá esse suporte, que eu não consigo mais atender a demanda, porque como eu faço os cursos, muitos alunos acabam me conhecendo, querendo fazer comigo, e eu não consigo acolher. O que eu faço? Foram mais de 2.000 alunos que fizeram essa capacitação comigo. E aí você entende aqueles que você vê que pegou o negócio e você monta uma equipe para dar esse atendimento. Então, eles vêm depois fazer a supervisão comigo. Então, esse caso não é meu, mas é das meninas que atendem na minha equipe. Exatamente isso, de que ela acreditava que ela tinha que aceitar. E a família dizia, não separa não, homem, isso aí é assim mesmo, filho, você tem que aceitar. Não denuncia não, meu filho, você não pode fazer isso, você não pode prender o seu marido, você vai ficar sozinho, o que vai ser de você? Gente, É porque isso é uma cultura assim? antiga, né? Antigamente, de repente, na época dos nossos avós ou bisavós, a mulher tinha realmente esse papel, Exato. né? De aceitar, de ser submissa, do homem ser o provedor e ela aceitar tudo ali. Então, isso é cultural, né? Só que e não, é um né? trauma geracional, né? No final das Exatamente. contas. São as coisas que a sua mãe passou, que sua avó passou, e que se você não souber quebrar esse ciclo, você vai passar também. E talvez você mostre pra sua filha que aquilo é normal, que aquilo é aceitável, e sua filha vai passar também. E assim a gente vai perpetuando relações de abuso dentro do âmbito doméstico. E é lamentável, mas é uma regra dentro das famílias brasileiras, né? Eu vejo muito que isso tem começado a mudar, mas quantas vezes a gente não escuta que eu apanhei durante 20 anos do meu marido porque eu via minha mãe apanhar também do meu pai. É normal. E eu achava que era aceitável. E daí a pessoa só vai perceber que isso é um trauma geracional quando ela vai fazer o quê? Terapia. Quando ela vai entender exatamente de onde vem isso. Quando ela percebe que O porquê não ela tá naquela situação, que não é culpa dela. Exato. né? Quando ela percebe que não é normal ela ter medo de morrer dentro de casa. Uhum. Né? Isso... Pois é, né? Não é normal ter medo de morrer dentro de casa. Outra frase. Fica. Outra frase, né? Que não é normal, ele me trata mal, não é normal. Ele chegar e me xingar, ser grosso. Abusar depender dele sexualmente financeiramente. Porque ele é meu marido. Não, Exato. não é normal. Não é normal. Não e é eu não normal. tenho que passar por isso, né? É comum nos relacionamentos abusivos. A gente precisa diferenciar o que é comum e o que é normal. Porque as Exato. mulheres, às vezes a gente faz encontros de mulheres e é muito esse termo, né? Ah, mas isso aí é normal isso acontecer. Pera lá. É comum acontecer. Normal não é. Uhum. Então tem Exatamente. muita diferença. Muita. Exato. E quando nem todo mundo consegue pagar uma equipe, principalmente uma equipe especializada. Eu ia falar isso agora. E quem não tem essa condição, mas que vive, né, essa situação, qual é o caminho? Hoje em dia, no estado de São Paulo, a gente tem algumas entidades que podem acolher mulheres em situação de vulnerabilidade decorrentes de relacionamentos violentos. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo faz um excelente trabalho para mulheres de baixa renda que não conseguem acessar um profissional pago, né, enfim. E recomendo de olhos fechados a Defensoria, realmente eles fazem um trabalho muito único. E a função da Defensoria é dar vazão para esses casos que as pessoas não conseguem arcar com os valores de um profissional particular, né. E o que precisa? Você precisa comprovar que não tem, de documento. Isso. Como é que é? Chega lá, eles vão te pedir o quê? Para você passar no atendimento da Defensoria, você tem que ter até 3 salários mínimos de renda familiar, né? Então, você leva seus comprovantes de renda, pode ser sua carteira de trabalho,
Geralmente, pessoas que têm menos de 6 salários mínimos não declaram imposto de renda, então também dá para você puxar no site da Receita uma declaração de que você não declara, isento, né? que você é isento. Carteira de trabalho, comprovantes de residência, endereço, extrato bancário também, para você provar, e toda a documentação relacionada ao caso, né? Então, se você passou por uma situação de violência doméstica, o boletim de ocorrência que foi feito, eventualmente o laudo do ML, do exame de corpo de delito, fotos dos seus machucados, fotos das violências. Conversas de WhatsApp são Conversas de provas? WhatsApp são provas, provas? sim, com certeza. Como é que tá isso, Grazi, nessa onda de IA? Que a gente não sabe mais o que é real, o que não é. Perfeito. Hoje em dia, o que eu sempre recomendo é pra gente passar um verificador de mensagens nas conversas com o agressor, né? Quando a gente vai fazer uso de mensagens por via de prova, a gente vai passar sempre um verificador. Tem vários disponíveis no mercado. Um que a gente usa muito é o Verifact, que é, basicamente, você vai baixar um aplicativozinho assim no seu celular e ele vai integrar com a conversa e vai provar que aquela conversa é verdade, vai fazer um documento via blockchain, se eu não me engano, e daí consolida que aquilo é verídico, né? Que aquilo não é mentiroso, Mas não foi precisa criado. ter no aparelho do abusador, não, por exemplo. só no é seu no celular. da Você pega o seu celular, você faz tudo direto no seu Ele celular. tem como descobrir que isso tá lá, porque tem muitas mulheres que eles mexem no aparelho, inclusive colocam um rastreador no celular delas. Uhum. Tem como uma proteção disso, como elas podem ter isso no celular de maneira segura. Uhum. O que eu assim, se você tá ainda nessa situação e quer fazer provas, o que eu recomendo sempre é você ter um ponto de apoio, né? Então, uma amiga, uma irmã, mãe, enfim, alguma pessoa que você possa confiar e você possa enviar todas essas provas. Então, disparar Que via ele não e-mail. apague depois. Exato, via Uhum. e-mail, uma pasta de drive, alguma coisa que essa pessoa tem acesso e que o agressor não tem acesso. Esse aplicativo em si, você vai baixar ele, você pode baixar e apagar todas as vezes que você for fazer a prova. Então, baixou, gravou todas as mensagens no celular, apagou, enviou a prova para outra pessoa, maravilhoso, perfeito. O importante é, de fato, não deixar o agressor saber que essa outra pessoa existe para não colocar em risco também, né? Como que chama o aplicativo? Esse chama Verifact. Verifact. É gratuito. Ele é pago, mas ele se eu não me engano, 30 minutos é R$40 o aplicativo. Ele não é extremamente caro, assim, ele é pagável. Depende. Porque eu já Sim, tive sim. uma paciente que não tinha R$10 pra pedir um Uber pra fugir do lugar que ele deixou ela presa. Sim, e daí eu acho que essa é a importância da rede de apoio, né? A gente conseguir contar com pessoas ao nosso redor que possam nos acolher. E o acolhimento, obviamente, ele pode ser financeiro, mas ele não precisa ser financeiro. Às vezes é tão somente eu me ofereço pra te buscar. Isso. Fica na minha casa, eu te dou espaço, tem um sofá na minha casa, fica aqui comigo. Uma que eu vejo que é muito clássica, que às vezes as mulheres não querem levar as crianças na delegacia pra fazer a denúncia. Olha, eu fico com seus filhos pra fazer isso. Uhum. E tem uma... Perfeito, isso no e-book consta também. Quando você precisa... O que você precisa fazer pra sair de maneira segura de um relacionamento abusivo. Eu quero entrar nessa questão também. Uma de você montar sua rede de apoio, de pessoas de confiança, porque já tive casos, inclusive, da rede de apoio ser o intermediário e tava piorando tudo, toda a situação. Mas essa questão que é um direito da mulher ser escoltada até a delegacia, é um direito da mulher levar os filhos, depois... E outra coisa, como que deve ser feito, doutora, o boletim de ocorrência? Porque o que acontece? Já aconteceu com pacientes também minhas, no momento do boletim de ocorrência, é uma revitimização. Elas não são acolhidas como deveriam ser, o boletim de ocorrência não sai adequado para que ela saia com uma medida protetiva, aí ela volta para casa pior do que ficou, porque daí ela já fez o boletim, ele sabe que ele fez o boletim não a protegeu de nada. Exato. É muito triste, mas infelizmente essa é a realidade, porque a gente não tem um treinamento uniformizado para escrivãos, delegados, a respeito de como acolher essas vítimas. Então, primeiro de tudo, vai numa delegacia da mulher. Na delegacia da mulher, via de regra, você vai ter um acolhimento um pouco menos pior do que em delegacias normais, que não são especializadas. Em segundo lugar, a delegacia é obrigada a lavrar o seu boletim de ocorrência. Não existe negar-se a lavrar o boletim de ocorrência. Isso é muito importante. Tem gente que chega no escritório falando, a delegacia nem deixou fazer o boletim. Não existe isso. Ela é obrigada a lavrar o boletim de ocorrência. Mas todo boletim de ocorrência obrigatoriamente dá uma medida protetiva ou tem que ter... Ela tem que saber, a vítima tem que saber o que ela quer sair dali com a medida. Ela tem que saber pedir isso. Perfeito. Ela precisa pedir, efetivamente, né? Ela informar que ela está em risco naquele momento, que ela teme pela segurança física dela.
Para que daí conste no boletim de ocorrência que ela está fazendo a solicitação da medida protetiva. Se ela sair da delegacia sem a medida protetiva, o que ela tem que fazer de imediato? Procurar auxílio jurídico. O advogado ou a defensoria podem pedir a medida protetiva dissociada do boletim de ocorrência. Isso é rápido? É rápido. Infelizmente, não deveria ser dessa forma, assim, em termos de precisar do advogado para isso, mas a gente consegue fazer com bastante celeridade. Mas assim, rápido quanto? Porque o que acontece? Vai, faz o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência foi bem mal feito. Ela não saiu com a medida protetiva. Achou que saiu com a medida protetiva, mas às vezes a pessoa não sabe nem ler. Ou no calor da emoção não entendeu que não estava com a medida protetiva, enfim. E voltou para casa. No que voltou para casa, que ele chegou e ficou sabendo do boletim de ocorrência, houve o feminicídio. Sim. O quão rápido é? Porque esse intervalo... Isso depende de N fatores, né? Vai depender do profissional que você vai contratar, vai depender da vara da cidade que você tá, vai depender do juiz, enfim, isso depende de N fatores. Mas a ideia é que isso aconteça no máximo em 12 horas, né? Pra você conseguir proteger essa mulher. Nesse meio tempo, se você tá em dúvida em relação a tenho medida protetiva, não tenho medida protetiva, não volta pra casa. Vai pra qualquer outro lugar. Busca rede de apoio, como é que chama? né? Casa, esqueci. Casa de acolhida. Casa de acolhida. Casa da mulher brasileira, né? Exato, tem também. Aqui em São Paulo tem. Então, assim, até porque eu acho muito importante saber disso, que a medida protetiva, ela é uma medida coercitiva, então, em tese, o agressor não pode entrar em contato com a vítima, mas isso não impede o agressor de fisicamente ir até a vítima, né? Então, muitos homens ali, cegos pela raiva, eles vão até as mulheres e cometem o feminicídio, mesmo havendo a medida protetiva. A medida protetiva é algo para facilitar, então estou na rua, tô vendo que esse cara tá atrás de mim, tô no meu ambiente de trabalho, ele tá chegando, você pode acionar a polícia vai, efetivamente, tirá-lo daquele lugar, e dependendo da quebra da medida protetiva, ele pode ser preso, inclusive, né? Mas o mais importante, ainda que com medida protetiva, é você se manter em segurança. Porque a medida protetiva, no final das contas, ela funciona, sim, em muitos casos. Mas ela não impede totalmente. Ela não é uma blindagem, não é um escudo. Ela é um papel. Isso é muito importante que seja compreendido. Por isso é importante a rede de apoio, né? A importância da rede de apoio. Quando eu tô... O erro é ela voltar pra casa. Exato. Eu acho que independente de sair ou não no boletim de ocorrência essa medida protetiva, eu acho que independente disso, dependendo da situação que aquela mulher tá, mesmo saindo nesse boletim de ocorrência essa informação, eu acho que ela nem tem que voltar para casa. Na minha clínica, na minha forma de atender, quando essa mulher tomou essa decisão, ela já tem tudo pronto para não voltar para casa. Perfeito. É contato zero que a gente fala. Decidiu fazer isso, vai fazer o boletim de ocorrência daqui para frente, é contato zero. Mas zero. Porque também, já que tem muito... Deixa falando vários casos aqui. Teve um caso que ela foi pra casa da mãe. Ok, cumpriu direitinho. Já tô aqui e tal. Fica tranquila, é contato zero, tá? Lembra disso, tá? Aí ele começou a mandar mensagem no celular da mãe. Porque ela bloqueou, conforme eu orientei. Mas da mãe dela. Não, casados há muito tempo. A senhora sabe que eu amo sua filha, me ajuda, tal. Eu tô aqui embaixo, num prédio. Tô aqui embaixo, só pra gente conversar... eu preciso explicar pra ela o que aconteceu, eu quero refazer tudo isso. Foi que a mãe, caiu, porque eles têm uma lábia filha da mãe, eles têm um poder de manipulação surreal. E a mãe, filha, vai lá, só conversa com ele, aqui embaixo no prédio. Ela desceu. Entrou no carro, ele esfaqueou, jogou ela na rua. Inacreditável, né? Inacreditável, é inacreditável. Então, é isso que eu falo. As pessoas que vão dar o atendimento psicológico, nesses casos, precisam entender o que é um relacionamento abusivo. Não é qualquer precisam profissional. Entender o modus operandi do indivíduo. É. Porque isso não sou eu que estou dizendo. Isso são estudos que por muitos anos foram estudando o comportamento do abusador e da vítima também. No meu curso e no e-book eu também falo do comportamento da vítima. Porque se ele abusa, você deixa. Não tô falando que você quer e nem que aceita. Mas se a gente for partir para uma área da psicanálise, por exemplo, a gente está onde a gente se coloca. Tá? É claro que não é no momento, né, de tirar a mulher dessa situação que eu vou fazer que ela entenda que, de certa forma, ela contribuiu para estar nessa posição. Isso é depois. É quando ela saiu disso em segurança para ela entender, para não entrar em outro. Perfeito. Mas nesse momento... ela precisa entender que
que ele vai tentar de tudo. Ele vai prometer um monte de coisas Mundos que e ele não vai fundos, cumprir. Ele vai virar... Ele vai comprar um carro novo pra ela. Ele vai reformar um apartamento. Vai levar a viajar. Ele vai voltar a ser aquele homem perfeito, né? Exato. Que era lá Por um do tempo. início. Isso Por um dura 3 semanas, né? Assim, Exatamente. é muito efêmero, né? Não muito tempo, porque quem consegue? Porque aquilo não é ele. E daí eu acho que essa é a importância da rede de apoio, estar ciente e compreender a dimensão no relacionamento abusivo, né? Porque a vítima vai arrefecer. Inevitavelmente. É muito difícil a vítima que não treme na base, que não pensa, não, mas agora ele vai mudar mesmo. Então é importante da rede de apoio centrar essa pessoa, pegar a mãozinha e falar, não vai. Não vai. Não vou deixar, nem que eu tenha que amarrar você no pé da porta, você, no pé da cama. Você não vai sair daqui. É isso. A rede de apoio é essencial para você conseguir se livrar de um relacionamento abusivo. Porque a vítima já está no estado de vulnerabilidade psíquica. Não dá para cobrar racionalidade da vítima nesse momento. Não dá. De forma O que alguma. você precisa das pessoas que estão ao redor que façam esse papel de segurarem a pessoa, falarem, vai dar tudo certo, eu tô aqui do seu lado, eu não vou soltar sua mão, mas você não vai. É isso. Isso é fundamental. Fundamental. Por isso que eu falo, de novo, né? Uma pessoa que fez um curso de psicologia, um curso de psicanálise, um curso de constelação, qualquer que seja a terapia, e ela não tem esse conhecimento, ela não vai conseguir ajudar de maneira efetiva. Ela pode ajudar de outras formas, mas não de maneira efetiva. Eu costumo fazer assim, quando elas decidem ir, é no tempo delas. Eu tive uma pessoa que ficou comigo 2 anos até conseguir sair disso. E eu sempre falando, olha, essa decisão é só sua, eu não posso decidir por você. Eu tô aqui, você ficando ou você saindo. Principalmente você ficando, que você vai precisar muito de mim. Mas quando você sair, você vai se reerguer. Você vai fortalecer as suas pernas. Porque eu não quero alguém que eu seja a muleta. Eu quero que alguém consiga perceber que tem asas, que tem pernas fortes e que eu quero meus pacientes decolando, voltando pra me dizer, cara, eu tô muito bem e relacionamento saudável existe e é pra mim e eu mereço. É esse o meu objetivo. É transformar a vida dessas mulheres que acham que o amor é aquilo ali e não é. Não é. Quando foi que elas aprenderam que aquilo é amor? Eu entendo que isso vem muito de um questionamento da vítima do se há vida após o divórcio, né? Porque nós, mulheres, a gente é muito valorada pelo relacionamento em que a gente está, né? Se a gente é senhora, se eu sou casada, eu tenho mais valor pra minha família, eu tenho mais valor no meu trabalho, enfim, eu tenho mais valor no lugar em que eu frequento. Então, a gente é validada a partir do relacionamento via de regra. E daí, quando eu entendi efetivamente a importância de que a tomada de decisão fosse feita no passo a passo pela vítima, a gente conseguiu criar um método de atendimento no escritório. Pensando justamente em dar poder para essas vítimas, empoderá-las de forma que elas consigam voar, que elas consigam caminhar com as próprias pernas. Porque as vítimas chegam até o escritório muito sem saber tomar decisão. Porque elas passam anos da vida delas completamente tolhidas de tomar uma decisão muito simples, de se eu vou sair de casa, se eu vou usar tal roupa, se eu vou trabalhar ou se eu não vou trabalhar, se eu vou gastar meu dinheiro dessa forma ou se eu não vou, se eu vou falar com ciclano ou se eu não vou falar com ciclano. Então, disso nasceu um método que chama Método Empodera, que é o nosso método de atendimento do escritório. Ele é um método de tomada de decisão processual que coloca a vítima no centro da tomada de decisão. Então, nada acontece no escritório, nada, nenhuma vírgula passa no processo sem que a vítima concorde e compreenda. Até porque se ela não fizer isso, se alguém fizer por ela, vai continuar sem saber o que fazer, sem conseguir tomar. E não é essa relação que eu quero construir com as minhas clientes. Porque eu entendo que eu sou o meio, eu não sou o fim. O fim é a paz dessa mulher. Eu sou a profissional que vai auxiliar essa mulher a conseguir recriar uma nova realidade. Mas eu não sou o fim. Ou seja, eu preciso que essa mulher tome decisões por si. Eu sou contratada, eu opino, obviamente, eu tenho know-how para isso, eu sei o que pode acontecer em tal caso, eu sei o que não pode acontecer, quais são as sensibilidades, eu opino sempre. Acho que isso é muito importante, que fique claro que a gente orienta a nossa cliente, mas a decisão final tem que ser dela. É a vida dela que tá em jogo, não é a minha. Mas essa é a dificuldade que elas têm, né? De ter esse poder de decisão. Porque é o que a Dani falou, elas estão tão acostumadas a estar nesse centro onde elas são comandadas, que elas não têm esse poder de decisão. Perfeito. Elas se anulam, Elas se anulam, exatamente. E aí elas não encontram mais essa força. E normalmente essas mulheres, elas eram mulheres fortes. Em geral, quando você vai procurar entender um pouco mais do passado,
nossa, Dani, eu não era assim, eu era super confiante. Eu me colocava, eu falava os meus desejos, como eu queria, como eu não queria, o que eu gostava, o que eu concordava. E hoje eu não sei nem que roupa colocar, né, que eu faço com o meu cabelo, se é curto, se é longo, não sei. Elas se perdem de si, é muito triste, né? É muito triste. É muita anulação. Exato. E ela tem que entender isso, porque é o que a Dani falou. A gente não tem como tomar decisão por ela, a gente não tem, você também não tem como. A gente é só um meio para que ela se entenda, para que ela entenda onde ela está, para que ela entenda a situação em que ela se colocou, vamos por assim, né? E como sair disso. Mas a decisão final realmente é dela. Ela tem que aprender a andar com as próprias pernas, como disse a Dani, voar. Quando eu falo para elas, né? E eu falo com todo cuidado, porque dizer que você está onde você se colocou é a mesma coisa que dizer assim, que você tá gostando. Você tem culpa, né? E não você é culpada, exatamente. Não, elas vêm com uma sensação de culpa muito grande. Exatamente. E não é a questão da culpa. A questão é que você foi levada a esse lugar. Porque houve todo um processo de manipulação, que são as 4 fases do relacionamento abusivo, que é a love bomb ou lua de mel, que todo mundo fala, que é o processo de idealização, que é onde ele vai mostrar pra pessoa aquele encantamento todo e que você vai se fixar nisso. Todo o resto que você viver, você vai achar que aquilo tudo é culpa sua, porque ele é aquilo. Ele se transformou nessa pessoa ruim porque você não foi capaz de manter um relacionamento saudável. Porque você não... Tá vendo? Você é louca. Tá vendo? Você tá paranoica. Você tá, né? E vai devagarinho minando a sua autoestima. E elas saem realmente acreditando que o problema da relação é elas. Sim, exatamente. Isso demora pra desconstruir. Pra elas conseguirem se reencontrar e realmente enxergar. Cara, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Sim. E é um momento de dor. Porque elas falam, meu Deus... Como eu pude, né? E como eu pude tanto tempo ficar nessa situação, quando elas entendem, né? Quando elas percebem. O maior medo é, e agora? Exato. Isso é muito dolorido, né? Porque o processo da compreensão, da onde você está, para onde você precisar decidir para onde você quer ir, é um processo que mexe com todas as estruturas da pessoa, né? Mexe com a minha noção de quem sou eu, de quem é minha família, do que eu entendo como amor, do que eu entendo como cuidado. É enlouquecedor, não tem como você não perder um pouco do juízo nesse processo de compreensão. Muda a rede de amigos, muda a vida da mulher, provavelmente isso que você muda falou, tudo. é uma coisa bem, bem importante mesmo, né? O status perante a família. Sim. Ai, mas o que vão dizer? Tanto tempo de casado, família gosta dele, ninguém nunca viu nada de errado acontecer. Todo mundo vai falar, minha filha. Sim. E a culpa do relacionamento não dar certo, via de regra, recai sobre mulheres, né? Então, a mulher divorciada não é a mesma coisa que um homem divorciado. Nossa, mas seu casamento deu errado, né? Então, existe... Fez, né? O que você não fez? O que você não fez, Você exato. não fez, né? Então, você não foi muito difícil, muito exigente, né? Não, eu só queria estar saudável, queria estar bem, queria estar num relacionamento feliz. E o homem, quando sai, a mulher não deu conta, né? O que a sua mulher fez, né? Exato. O coitado, vira o coitado também, né? De, nossa, meu Deus, aquela louca, a minha ex fez tanto... Nossa, essa maluca. É uma palavra, essa é uma frase, né? Toda ex é louca. Exato. Então, se você tá namorando um indivíduo que a ex é louca, cuidado. Eu sempre falo, não é uma afirmação, mas são sinaizinhos de alerta. São indícios. E eu digo mais ainda, conversa com essa ex. Entenda por que ela é louca. Porque talvez ele tenha deixado ela louca, né? Tem esse detalhe também. Porque eles tiram a gente do sério. Sim. Existe a ex louca porque o cara deixa ela maluca. Porque eles tiram... É aquele comportamento que ele provoca, até que você estressa, você Exato. enlouquece. Ele fala, você tá vendo? Se você... É muito comum. Claro, ele te enlouqueceu mesmo. É muito comum em homens infiéis, inclusive, né? Que daí a parceira vira uma baita de uma ciumenta, mas aquele homem, ele é reiteradamente infiel. É óbvio que essa mulher vai ficar insegura, que ela vai ficar ter crises de ciúmes. É óbvio que ela vai parecer maluca mesmo, né? Enfim, E eles não fazem a menor questão de esconder uma traição, né? Não fazem a menor questão. Então deixa ver que tem mensagem, deixa ver que chega tarde. E aí você vai falar, poxa, você chegou, né? 2h da manhã. O que tem? Agora vai ficar me controlando? Parece que a gente tá errada, né? De querer saber, mas o cara tá vivo. Né? Nossa, muito forte tudo isso. A gente poderia ficar aqui mais várias horas
conversando e trazendo, porque a ideia do nosso podcast, né, Van, é a gente trazer informação a tudo que gira em torno da nossa emoção, da psicologia, da psicanálise, da neurociência. E quando a gente fala de relacionamentos abusivos, a gente entra na questão do direito, porque as pessoas precisam entender quais são os seus direitos e fazer valer. Principalmente o direito das mulheres, que é a sua especialidade, e desse público que é a minoria, né, LGBTQIAPN+. Então, prazer gigantesco ter você aqui. Não tenho palavras para te agradecer. Adorei te conhecer pessoalmente. A gente já tinha batido um papo ali. A participação da doutora no meu e-book é ímpar, né? Deixou ele muito mais encorpado, muito mais rico de informação, porque a gente agregou 2 áreas que são importantíssimas no processo de sair de uma relação abusiva ou de entender ou de até não entrar, porque o e-book tem essa finalidade, não só de ajudar pessoas a saírem de relacionamentos abusivos, mas acender o sinalzinho de alerta de que talvez você esteja vivendo uma relação abusiva. Identificar esses sinais vai te dando o conhecimento e a força de não se aprofundar nisso. Sai antes que fique muito mais difícil de sair. Então eu queria te agradecer de coração, te adorei, você é linda, simpática, inteligente, né? Foi demais. Incrível. É de utilidade pública mesmo, Sem porque dúvida. a informação aqui, a gente sai daqui livre, né? Solta, assim, com muito conhecimento, com muita energia positiva. Ai, foi um prazer imenso te conhecer também. Grazi, fala aí das tuas redes sociais, Isso, onde as pessoas onde te as pessoas te encontram, acham. Perfeito. como que é o teu projeto. Perfeito. Nosso escritório fica em São Paulo, na Rua Augusta 101. A gente atende online no Brasil inteiro, inclusive no exterior, e presencial ali em São Paulo. A gente atende exclusivamente mulheres e pessoas LGBTQIAP+. Nossas redes sociais, nós temos o site, que é o jurcafante.com.br. Redes sociais, Instagram e TikTok são Jurcafante. Em breve também teremos um podcast para falar sobre essas pautas. Adorei! Perfeito. Muito Muitíssimo obrigada pelo convite. Adorei conhecer vocês pessoalmente. Eu acho que discutir direito e psicologia, psicanálise é fundamental, porque não tem como um processo judicial caminhar dissociado de um processo psicoterapêutico. Então, espero que a gente tenha contribuído para os ouvintes, que se alguém se identificar com uma dessas situações, procure ajuda, seja psicológica, seja jurídica, preferencialmente ambas, para que a gente possa tirar essas mulheres e conseguir lutar por cada uma delas, né? Para que a gente consiga viver com dignidade. Sim, e se a Perfeito. gente conseguir ajudar, né, e transformar uma vida, eu acho que tá... Nossa, já é muito. já é muito. ganhamos. Claro que Exato. mais, né? A gente quer ajudar mais pessoas, mas o propósito é esse. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu curtir, porque você sempre esquece. Essa é a verdade. Eu também. Quando eu assisto um podcast, que eu falo, puta, que legal. Eu saio do podcast, eu não segui, eu não curti. Então, eu vou pedir aqui pra você, ajuda a gente, porque esse canal é um canal que sempre vai trazer coisas interessantes pra você se situar na tua questão aí, tanto emocional, comportamental, e agora com a doutora aqui com a gente, que vai ser nossa parceira, a gente vai te chamar mais vezes aqui. Pode chamar. Então, já segue, não custa nada, segue, vai. 1, 2, 3, seguiu, pronto. Mais 3, 1, 2, 3, curtiu, beleza. Agora, se você quiser fazer um carinho, deixa um comentário, diz o que você achou, faz uma pergunta pra doutora, ela vai acompanhar ali, ou pra gente, se você quiser fazer alguma pergunta da área da psicologia, da psicanálise, da neurociência, deixa aí que a gente vai sempre respondendo. Muito obrigada pela audiência de vocês, mais uma vez, um grande abraço.